Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e bem-vindo ao Bate-Papo Gestor. Nesse quadro eu trago alunos e clientes meus para contar um pouco sobre a sua jornada empreendedora na vida real. Todos eles alcançaram ao menos 3 das 4 promessas da metodologia Gestão Pragmática, o MGP, que eu ensino, e vão te contar o que fizeram para chegar nesse resultado. Vem comigo! Hoje a gente vai colocar o Fernando Romero aqui. Fernando Romero é um dos meus clientes, então hoje eu vou ficar mais ouvindo do que falando. Ele vai falar um pouquinho sobre toda a metodologia que a gente usou lá, toda a metodologia essencial de gestão. Eu não posso chamar de MEG, porque existe a metodologia de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade, eles registraram a marca, não posso usar, mas de repente eu meto um MGE, metodologia de gestão essencial. E vamos falar um pouquinho com o Fernando Romero. Deixa eu chamar esse meu parceiro aqui, ele já me chamou, ele está entrando aí. Já convidei, ele deve estar entrando aí. Ó, o Fernando Romero. Caraca, Fernando. E aí, meu irmão? Agora você consegue. Deixa eu ajeitar aqui para ficar tudo bonito aqui. Vai ser difícil. Pessoal, o Fernando Romero, gentilmente, ali no cativeiro dele, a salinha dele, quem sabe depois ele mostra pra gente aí, praticamente um cativeiro. Mas o Fernando Romero se tornou um amigo, se tornou um querido. Na verdade, ele e o irmão dele, Kleber Romero, eles têm um hortifruti, e eu vou pedir para ele se apresentar, né? Não vou fazer isso não, vou deixar ele falar. Fernandão, me conta aí, qual é o teu empreendimento? E já aproveita e passa aí as arrobas do Instagram e tudo. Fala para mim aí quais são os empreendimentos que você tem hoje. Beleza. Bom, então, na verdade, nós começamos aqui com o Hortifruti Tupi, né? Que é o @Hortifruti Tupi, que é um hortifruti mesmo, mas na verdade tem... Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Que na verdade é um hortifruti mesmo, mas a gente sempre quis adicionar algumas coisas, então se tornou assim uma espécie de conveniência, porque a gente também tem padaria, açougue, mercearia, né? É tudo num formato mais conveniência, sendo o nosso carro-chefe principal, o hortifruti mesmo. E só que o tempo foi passando e as coisas foram desenvolvendo, e o Rafael Barreto chegou e a gente virou pasteleiro agora também. Então, na verdade, nós temos hoje 2 empreendimentos que eu considero que são nossos 2 principais empreendimentos, que não é o hortifruti mais, que é a Pastelaria Tupi, que tem 2 unidades, né? Que é uma aqui na Vila Tupi, do lado do hortifruti, e a outra lá no Canto do Forte, na Avenida Marechal Malé. O arroba é @Pastelaria Tupi e @Pastelaria Tupi Forte, lá na Malé. Show de bola. Uma outra coisa que o Fernando não comentou, é que tá junto com o hortifruti, com a pastelaria, é que eles têm também os assados, né? Os assados Tupi. Ah, tá, desculpa. Perdão, é verdade, deixa eu falar. Então, na verdade, assim, o que acontece? A gente começou, o meu irmão, que é meu sócio, tem um sócio que é meu irmão, e a gente começou aos domingos fazer esse lance do assado. Mas acontece que meu irmão acabou gostando demais desse lance de assado, de carne, essa coisa toda. E isso, na verdade, também virou um outro negócio que a gente faz aos domingos. Então, aos domingos, nós começamos a fazer os assados, que é @assados Tupi também. Que a gente, esse perfil ainda não está muito consolidado, a gente usa muito do hortifruti para divulgar, mas aos domingos a gente começou a fazer os assados e, cara, cresceu demais, demais, demais mesmo. E aí a gente emendou, na verdade, além de fazer aqui na Vila Tupi, desde o domingo passado, agora a gente começou lá na Malé também. Então, aos domingos a gente tem os assados aqui na Vila Tupi e tem os assados lá na Malé também, que começou domingo agora. Legal. Eu queria falar uma coisa sobre isso já, tá, pessoal? Tanto o pastel como o assado deles, eles têm um diferencial. Uma coisa que eu falei numa das últimas sessões do podcast, que é relacionado a agregar valor. Não é diferencial, meu atendimento é melhor, o meu produto é de qualidade. Não é agregar valor. Agregar valor tanto que pessoas de Santos, pessoas de São Paulo, elas vão para a Praia Grande para comer o pastel. Elas vão para a Praia Grande para pegar o assado. Então, uma pessoa de Santos, ela se desloca 50 minutos para ir pegar o assado com ele, sendo que a 2 quadras de casa tem alguma coisa. Uma pessoa de São Paulo desce para comer. Então, quando você consegue fazer com que o teu cliente, geograficamente falando, passe
e vá até onde você está, passando por vários concorrentes seus, você está começando a tornar clientes fidelizados. E você só consegue fazer isso através de diferencial? Não, através de vantagem competitiva. Lembra disso? Que é ter um diferencial mais difícil de ser imitado, tá, pessoal? Então isso é muito importante. Legal. Fernando, você comentou que o teu sócio é o Kleber, é isso? Isso, é isso aí. É teu irmão. É meu irmão. Legal. Trabalha com mais alguém da família? Trabalho com a minha mãe também. Minha mãe, ela tá sempre aqui trabalhando, tomando conta das coisas aqui na produção aqui da cozinha. Ela faz bastante coisa, cara. Minha mãe tem 71 anos e tá todo dia trabalhando aí. Parece que tem 40, cara. Cara, que delícia, hein? Cara, a dona Hilda é uma fofa e você falou isso agora, né? 71 anos e eu vejo o pau torando, ela trabalhando pra cacete. Aí, cara, várias vezes eu falo, eu vou me aposentar com 50, olha a dona Hilda. Falo, que isso? É. Eu tenho até vergonha de pensar um negócio desse, né? Mas, Na verdade, cara, de verdade, às vezes até eu tenho que levar isso em consideração, porque eu falo, porra, ela tem 71 anos, sabe? E a gente, cara, para nós, ela mesma se trata como se fosse uma pessoa de 40, e não para, e vai indo, e é realmente muito legal, uma inspiração bacana para nós. pessoal, e é legal isso, porque ela não trabalha porque ela precisa, Não, e lógico, todo mundo precisa de um dinheirinho, né? Mas não é uma puta necessidade. E ela também não trabalha para ajudar os filhos. Ela trabalha para ter a independência dela, 71 anos, ainda dá a voltinha dela, etc e tal. É muito legal isso, muito legal. E aí eu te pergunto, como é que é? É super tranquilão trabalhar então com o irmão e com a mãe, né? Assim, você não tem problema nenhum no dia a dia. de jeito nenhum. Não, não é não. Cara, na verdade, assim, na verdade, todos os relacionamentos são difíceis, né? Não existe relacionamento fácil, cara. Nunca foi fácil o seu pai com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã. Nem com o cachorro é fácil, cara. Até com o cachorro a gente briga, né? Para quem é casado com o marido, com a esposa, com os filhos. Então, assim, relacionamentos são sempre complicados, né, cara? E quando entra a questão do negócio, pode ficar bem mais complicado. E tem mais, quando entra a questão da grana, e muitas vezes a grana curta, aí realmente fica complicado, entendeu? Aí realmente você está entrando numa parte que você tem que ter muita calma e muita cabeça e um emocional equilibrado e um racional apurado para você sair disso, porque realmente a gente brinca, mas é verdade, isso aí destrói muitas famílias, né? Quer dizer, sociedades familiares e, cara, por causa que o negócio não vai bem, todo o resto também vai pro buraco, né? E isso é uma realidade, isso é uma coisa que acontece muito. Não, quando eu falei que é super tranquilo, tu começou a gargalhar, vai virar meme isso, hein? Eu vou colocar assim, é super tranquilo trabalhar com família, e tu, vai virar meme essa parada aí. Cara, mas é porque, na verdade, Rafael, um tipo de. Existe uma série de mitos que a gente acredita antes da gente começar a empreender, né, cara? E não adianta quanto que as pessoas nos digam do tipo assim, não é bem assim, senão você não quer acreditar, né? E a gente, de alguma maneira, por exemplo, eu sempre me dei muito bem com meu irmão, muito bem com ele. Então, se alguém me falar só, olha, na época quando vocês forem sócios, toma cuidado, porque isso pode contaminar, os problemas da empresa podem contaminar o relacionamento de vocês, eu nunca acreditaria, entendeu? E depois você entra nessa e fala, cara, onde que eu fui me enfiar? Né? Que doideira é essa? Além de o negócio estar mal, eu ainda vou perder o que eu tinha de bom, que era o relacionamento com o meu sócio, meu irmão, no caso. Então, eu dou risada porque, assim, é um tipo de coisa que você sente um verdadeiro tolo depois de falar, caramba, é verdade, eu não acreditei, mas é isso mesmo. Então, assim, é um mito, né? Pessoal, muito importante isso que ele está comentando, porque e quando você tá achando que só você está nessa parada. Então, de Exato. repente, começa a brigar com teu irmão, com a tua esposa, com a tua mãe, e fala, porra, que saco, que merda, a gente não deu certo. Saiba que a gente pode montar o AEA, a Associação dos Empresários Anônimos, AEFA, a Associação dos Empresários Familiares Anônimos, que está todo mundo nesse jogo. A gente levanta as cadeirinhas, só por hoje eu não mandei o meu irmão para aquele lugar. Porque, galera, na hora que você está na tomada de decisão, é muito complexo, é muito estressante. E aí, vocês são muito íntimos por serem familiares. Então, é uma coisa que é mais complexo, você precisa ter mais cuidado do que se fosse uma pessoa totalmente desconhecida, não dá, porque você não vai ter um sócio totalmente desconhecido.
mas uma pessoa que não tivesse esse âmbito familiar com você. Então é mais complexo. As pessoas no primeiro momento falam, cara, eu vou chamar meu irmão para ser sócio porque é mais fácil. Eu vou contratar minha mãe porque minha mãe é mais fácil, ela não vai me trair. Só que em vários momentos, não é que ela vai te trair, não é que o teu irmão vai te trair, mas eles vão, eles ou até mesmo você, vai confundir o pessoal com o profissional. Vai sair o empresário, o sócio, para entrar o irmão, o pai. Então é muito importante a gente entender que todo mundo passa por esse mesmo barco. Legal, Fernando, mas me conta, como é que o Rafael Barreto, que você fala, apareceu na tua vida? Tu me conheceu aonde e por que você apareceu lá? Eu conheci você no Sebrae, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, eu não me lembro o ano exatamente, mas foi num curso de gestão da qualidade em Santos. Aquele curso que tinha 7 meses, lembra? Sim. Você lembra? Então, foi aí que eu te conheci, cara. Na verdade, assim, para mim, na época, foi um marco. Eu poder sair da minha empresa, isso já foi para mim, assim, foi um pico de estresse total, assim, porque a gente, quando começa, você faz tudo, né, cara? Então, você tem que fazer tudo, resolver tudo, tá aqui o tempo todo, e aquela ansiedade, aquela tensão. E para eu sair daqui e ir até lá e ficar fora durante um dia inteiro, uma vez por semana, já era um negócio, assim, maluco, já. Difícil de imaginar que daria certo. Mas foi quando eu te conheci lá em 2015 e 2016. Eu lembro de dois momentos lá, tá? Eu lembro que aquele curso tinha uma formatura, tinha que apresentar uma série de resultados e você fugiu. Você não ia A gente, apresentar os resultados e eu fui atrás de então, você e falei, você tem que fazer. não, então, na verdade, tinha outra nossa colaboradora que trabalhava com a gente, que ela fazia junto comigo o curso, eu e ela ia fazer. E, cara, na verdade, acho que aconteceu um lance meio assim, tipo, acho que ela se sentiu assim sobrecarregada com um tanto de coisa, de informação, de coisa que a gente teria que fazer, vendo o que vocês estavam falando lá no Sebrae, entendeu? Tipo assim, se olhava para cá, era uma bagunça total. Você olhava para lá e falava, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Enquanto não fizer, não vai acontecer, tem que fazer, tem que fazer. E sabe quando você olha tipo para a bagunça e olha para as ferramentas, ela entrou em pânico. E ela chorava aqui no trabalho e falou, cara, eu não vou fazer, eu não vou participar. Eu falei, quer saber? Então vamos deixar para lá, então, não vamos participar. Mas você insistiu, 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 a gente foi, apresentou, e foi legal, cara, foi legal, foi bacana. Foi sensacional. Lá, naquela época, você me fez uma pergunta muito importante. Agora eu vou jogar numa saia justa. Eu não sei se você vai lembrar uma pergunta muito importante do teu âmbito pessoal. Você lembra Pode qual falar. foi? Pergunta que você Você fez? lembra qual foi a pergunta que você me fez de âmbito pessoal, Ah, referente ao final de semana? eu lembro, porque na verdade apesar de ter negócios aqui na Baixada Santista, minha família mora no interior, então eu tenho que visitar minha família, né? E eu estava com um problema, porque eu falei, pô, será que é certo eu sair daqui no sábado e domingo e visitar minha família? Né? E aí eu perguntei isso para o Rafael, eu falei, Rafael, é certo isso, eu visitar minha família no sábado e no domingo? Quase que ele me deu uma voadora, mas ele respondeu educadamente que sim, que era certo sim. E desde aquela época você visita toda a sua família todo final de semana, não? Todo final de semana, não, claro, isso aí já está pacificado e sacramentado já, né? Na verdade, eu gostaria, talvez no futuro bem próximo, eu até tinha até outros planos, mas no futuro bem próximo, talvez estender um pouquinho mais, com essa questão de trabalho online e tudo mais, talvez organizar um pouco melhor e gastar um pouco um tempinho a mais com a minha família, ainda trabalhando de repente, mas de forma remota, mas enfim, com certeza hoje esse ponto está bem tranquilo para mim, ainda bem. Cara, pessoal, olha que interessante, né? Ele tem uma empresa na Baixada Santista, a família mora no interior. E será que ele deveria visitar a família? Irmão, família para mim é um valor muito importante. A não ser que o empresário esteja querendo fugir da família, ele faz esse contraponto de ficar na empresa. Mas se ele realmente quer ficar com a sua família, ama a sua família, ele precisa trazer essa importância e trazer essa prioridade. Vou parafrasear aqui o meu mentor, Joel J, né? Primeiro saúde, segundo família, terceiro trabalho. Não inverta essa ordem. Não adianta nada você estar empreendendo, fazendo tudo e perdendo a sua família, porque a ausência faz você se distanciar da sua família, sim. Às vezes você precisa se distanciar, a família se compromete, mas a ausência, ela pode causar isso. A gente tem que tomar um certo cuidado.
E esse é um valor muito importante dentro da nossa metodologia, né, cara? É a tua qualidade de vida. Não adianta nada a empresa ser lucrativa e você tá perdendo a tua qualidade de vida, onde a família. E aí eu falo que família, de repente, é quem você nomeia como família, às vezes não necessariamente é teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho, às vezes é o pessoal do teu clube. Família é o pilar que você nomeia como família, são as pessoas que você nomeia como família. Você não pode deixar de lado. A Né? não ser que você Mas, na seja um verdade, druida que mora dentro de é, uma caverna, você é, precisa conviver em sociedade. Não, é, Fê? mas, na verdade, a questão também é assim, antes da consultoria, é que são tantos problemas, cara. A verdade é que você está num escombro de problema. Você está embaixo de uma montanha de escombros de problema. E aí, tipo, você não sabe nem exatamente o que que é bom, o que que é ruim, sei lá, sabe, o que que você pode, não pode. Eu acho que esse momento busca bem, esse momento que eu fiz essa pergunta para você, se eu podia ou não podia ver minha família, se você achava normal, acho que ilustra bem quão perdido eu estava na época, como empreendedor, e tudo. Quer dizer, você não sabe nem, sei lá, cara, o mais básico e ridículo, você não sabe responder. Você acha que sim, acho que não, não sei. Então você fica realmente muito sobre. Eu não sei a palavra correta, mas é como se fosse se você estivesse sobre tonelada de escombro de problema, entendeu? E você não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer. Você fica quieto esperando o resgate, se você sai tirando pedrinha por pedrinha, você sabe se você grita, se você procura água para beber, é uma doideira, realmente é difícil. Você falou uma coisa super interessante. O empreendedor, muitas vezes, ele fica perdido. Vamos lá, um analista dentro de uma empresa, ele pergunta para o seu supervisor, o supervisor, ele pergunta para o seu chefe para o gerente para o empreendedor. O empreendedor, para Deus, ajuda também, né? Mas não adianta, às vezes você precisa de uma coisa mais ali mundana. E é comum o empreendedor precisar de ajuda na tomada de decisão. Você falou uma coisa muito legal, né? Nesse momento, em 2022, depois de várias questões, você olha para essa pergunta e acha essa pergunta meio boba, Não, mas por, ridícula, completamente ridícula. mas por toda a evolução que você conseguiu. Antes dessa toda a sua evolução, era uma pergunta super útil, que eu tenho certeza absoluta que tem gente que tem essa dúvida. Em 2017, quando eu saí do Sebrae, eu trabalhava em Itapeva, a minha família estava aqui. E o meu projeto, eu tinha que passar de 4 a 5 anos em Itapeva vendo minha família final de semana. E eu falava, cara, será que é isso que vai valer a pena? Só para vocês saberem, tá? Itapeva é de 5 a 8 horas de viagem, dependendo como você vai, de carro ou de ônibus. Eu via minha família 12 horas por semana, não, 30 horas por semana. E aquele momento eu falei, cara, o que eu faço na minha vida? Eu precisei de ajuda, foi aí que eu conheci o Jota na época, de ajuda para poder tomar minhas decisões. Então, assim, empreendedor, você precisa de ajuda para tomar sua decisão. A sua pergunta, de maneira nenhuma, é boba. A sua pergunta vai ser boba se ela não for respondida. Isso é muito interessante. E aí, em 2018, a gente começou uma consultoria, né? A gente começou uma Sim, consultoria da empresa dentro mesmo aí da Tupi. Eu já não era mais o Sebrae. sim. Na época, minha empresa chamava Vamos que Vamos, lembra, Fernando? Vamos que vamos, essa Cara, é. pior nome de consultoria da história. Vamos que Não, pô, vamos. não, eu achava até legal. Nossa, é essencial pra caramba, mas é legal, vamos que vamos, pô, é legal. Pra cima. Porque então eu quero informar uma. Quando eu cheguei na presidência do Plano de Saúde de Santa Casa e falei, oi, tudo bem? Aqui meu nome é Rafael Barreto, da consultoria Vamos que Vamos. Eu quase não subi na presidência, né, cara? Ficou uma coisa meio complexa. A mulher pensou que Cara, era o quê? Bloco de carnaval, né? Sei lá. os caras pensaram que era alguma coisa pedagógica, sei lá. Ô, Fê, como é que era antes da consultoria? Quais eram as suas maiores dificuldades? Mas agora eu quero que você fale aí para os nossos 7.000 espectadores no momento. Eu gostaria que você falasse na Sim. cara mesmo. Como é que era antes? Quais eram as dificuldades que você tinha na época? Cara, eu vou te falar a verdade que você quer que eu comece por onde, né? Porque absolutamente todo espaço dessa empresa tinha problema, cara. Era muito difícil, era muito complicado, assim, ao ponto de desistir de tudo, na verdade. Eu lembro que eu tenho algumas poucas pessoas que eu conheço aqui de trabalho que têm outros comércios aqui na cidade. E eu lembro que nessa época, comentei uma vez eu fui comprar
uns doces ali num distribuidor de doce, e eu estava conversando com ele, eu falei, cara, eu não aguento mais, eu quero desistir. O cara falou, não, pô, não pode desistir, cara, não pode. Mas assim, vamos lá, problema financeiro, péssimo. O negócio estava assim, numa situação muito difícil, e acho que talvez o pilar financeiro da empresa é aquele que é no centro da laje, né? Quando aquele vai, os outros todos parece que começam a cambalear também. Então, financeiramente falando, cara, a gente estava numa situação horrível, muito ruim mesmo. A gente vinha numa situação até boa, de 2016, 2017, ainda meio que cambaleando, mas a gente estava mais ou menos ok. No final de 2017, abriu um concorrente próximo da gente aqui, não é hortifruti, mas era um concorrente de açougue. Na verdade, cara, a gente estava, vamos dizer assim, a nossa água estava por aqui, assim, a gente estava conseguindo respirar. O açougue veio, a água fez assim, sabe? Foi a diferença o que ele pegou da gente não foi muito em termos de venda, mas o pouco fez muita falta, porque era o nosso diferença ali de ponto de equilíbrio e prejuízo, sabe? Então, a gente passou a ter prejuízo mensal em 2018 e foi, cara, muito difícil. A questão financeira foi horrorosa mesmo, muito ruim. Fora isso, a gente tinha problemas com praticamente todos os setores com os funcionários, né? Tudo quanto é tipo de problema que você pode imaginar, resultando, por exemplo, no fato de que eu não podia sair daqui nunca, que meu irmão não podia sair daqui nunca, a gente nunca podia fazer nada fora daqui, e você tinha que estar o tempo todo olhando e vendo o que está acontecendo, controlando tudo, porque a gente não tinha nenhum processo em andamento, funcionando, a gente não tinha líderes, a gente não tinha meta, a gente não tinha nada. Isso aqui era um pouco terra de ninguém, e é mais ou menos a nossa medição do que está dando certo ou não, era no final do mês como é que está a conta. E geralmente era bem ruim esse resultado aí. Legal, Fernando. Pessoal, eu lembro na época que eles começaram a tomar várias decisões sem planejamento, tentando sair, sabe? Eu lembro que o Fernando, ele já estava soberbado de trabalho, mas arrebentado de trabalho, ele entrou na faculdade de Direito, porque ele gosta de leis, ele gosta de estudar, etc. E tal, mas a faculdade de Direito foi mais uma carga de trabalho e de estudo para ele, que eu olhava para ele e falava, Fernando, eu não quero tirar teu sonho, mas assim, tu já está 120% comprometido com as coisas. Agora tu está colocando uma faculdade de Direito em cima. Foi na época, inclusive, que roubaram o seu carro, né, Fernando? Sabe aquela história aqui que é um pum para quem está todo sujo já, aquela coisa absurda acontecendo. Pessoal, problemas financeiros, problemas com os colaboradores e existiam problemas com sócios, mas isso era uma coisa muito forte, né? Diferente das suas diferenças, Kleber e Fernando realmente, nesse ponto, um agarrou na mão do outro e ficou muito legal. Você falou ali de desistir e você me falou uma vez uma frase que eu guardei para mim, cara. Você falou assim, Barreto, você tem a tua consultoria, na época a minha consultoria era de uma e só, era só eu. Hoje a gente tem 7, 8 pessoas que vão falar sobre isso. Mas na época eu era um autônomo. Você falava assim, Barreto, se você quiser desistir da tua consultoria, tu simplesmente chega hoje para mim e fala, não venho mais. E acabou. E se eu quiser desistir do Hortifruti Tupi com 40 colaboradores? Eu não sei nem por onde começar. Na verdade, não dá. Como é que eu entrego o imóvel? Como é que eu pago os boletos que vêm a partir de amanhã de mercadoria que já está aqui? Como é que eu faço com os empregados? O que eu faço com os impostos? É bem complexo. Então, galera, quando vocês estão empreendendo, quando vocês estão nesse momento, você está no meio do caminho. É que nem uma obra, né? Você começou a obra, aí de repente começa a faltar recursos no meio da obra. O que você faz? Junta recursos de um jeito ou de outro para acabar a obra ou para a obra no meio e tu não tem nem onde morar. E o empreendedorismo, às vezes, é isso. Você começa e aí na hora que o barco está no meio do lago, não dá para tu descer e sair nadando. Ou tu vai até o outro lado da margem, ou então você vai ter que retroceder. E eu vi isso muito nítido. Várias vezes, né, Fernando? A gente sentou, porque, galera, metodologia de gestão, metodologia de consultoria não é um mago, tá? Não é um mágico que vai resolver tudo.
várias vezes a gente sentou, né, Fernando? Umas 2 horas da tarde, que eu lembro que era a hora que eu abri os números, um olhava para a cara do outro e falava: o que, que a gente vai fazer? Tinha momentos, pessoal, que eu falava assim: pessoal, o dinheiro de vocês vai acabar dia tal. Lembra disso, Fê? Eu falava: ó, vocês têm tantos meses vocês têm tantos meses, tantos dias de capital de giro, uma vez que, pelos números, estatisticamente falando, todo mês se consome um pouquinho. Então a gente sentava e ficava pensando muito, muito. É muito importante isso, galera. Não dá para resolver as coisas da noite para o dia, tá? Hoje a gente está falando de 4 a 5 anos de trabalho no Hortifruti Tupi, na pastelaria Tupi. E aí me conta, quais foram as principais mudanças? Daquilo que a gente fez de mudança, quais foram assim os momentos? A gente vai entrar agora um pouquinho mais na parte técnica, né? Quais são os momentos de mudança? Você falou assim: Barreto, teve alguns momentos de mudança no nosso game. Foi aquela vez que a gente implementou isso, isso, isso. Quais foram esses momentos, Fernando? Então, na verdade, assim, é curioso isso, porque os grandes momentos que eu considero, eles nunca apareceram grandes na época que a gente estava fazendo, sabe? Em momentos, em certos momentos, eles apareciam até uma péssima ideia. E eu vou dar um exemplo aqui do que salvou a gente total. Salvou a gente total. E olha que história surreal isso. A gente estava conversando sobre fazer delivery. E eu tinha um problema sério aqui no mercado, que é o seguinte: eu estava conversando com alguns clientes, etc e tal, e o cliente ele pedia um produto e ele falava: tem abacaxi? Tem. Eu falava: mas ele tá verdinho? Que tamanho que ele é? Tá doce? Tá não sei o quê? E era assim, sabe? Então, assim, para você fazer um pedido era um parto. E o cara queria saber do abacaxi, ele queria saber do abacate, ele queria saber do melão, ele queria saber do mamão, o tamanho, se estava doce, não estava, se estava amarelinho, se estava verdinho. Isso é uma coisa que me começou a me incomodar muito. E aí eu comecei a pensar numa coisa de fazer um lance de loja online, de fazer um site, etc e tal. Aí que é um ponto que, na verdade, foi determinante para nós, cara. Muito determinante. Um dos, né? Foi quando você falou, pô, né, a minha esposa, ela tá fazendo compra online. Deixa eu ver com ela. Aí você chamou ela pegou e encaminhou para você o e-mail do lugar onde ela vinha fazendo as compras. E você me passou. Quando você me passou, eu peguei, olhei, fui atrás, não sei o quê. Bom, a gente foi atrás dessa plataforma e a gente implementou a nossa loja online, que vendia nada, entendeu? Que deu um baita de um trabalho para fazer, deu uns 3 meses na época de trabalho para fazer, de uma série de coisas que tinha que fazer, integração com o sistema, etc. E tal. Isso nós estamos falando em 2019, tá? Em julho de 2019. E a gente fez tudo e nada aconteceu. Chegou no final do ano, em dezembro, a gente começou a ficar preocupado que ia vir muito turista para cá e falou: pô, agora todo mundo vai pedir, a gente não tem como entregar. Se tiver 20, 30 entregas por dia, a gente não tem pessoal para entregar. Então vamos suspender o site. A gente suspendeu o site de dezembro até meados de fevereiro, se eu não me engano. Quando a gente voltou com o site, começou a pandemia e a gente explodiu de vender. A gente era o único da cidade que tinha um site que funcionava e que vendia. A gente explodiu de vender. Explodiu. A gente chegou a fazer, em um dia, 268 entregas. Assim, o nosso faturamento, na época, era composto pelo Hortifruti e pela a pastelaria Tupi 1, que é aqui do lado. E a gente, quando começou a pandemia, teve que fechar a pastelaria. Então a gente fechou e perdeu ali uma parte importantíssima do nosso faturamento, que automaticamente foi substituído e superado pelo delivery do Hortifruti. Levando em consideração que a gente pôde aproveitar os funcionários que estavam na pastelaria e não tinha o que fazer com eles. Então a gente deu férias para um ou outro, o resto da galera veio para cá e começou a fazer esse delivery. Então, assim, esse momento foi muito marcante, porque ele realmente mudou muito para a gente. Só que na época ele não pareceu, ele pareceu ser uma porcaria. Ele pareceu falar: cara, gastamos um monte de tempo, gastamos dinheiro e o site é uma porcaria. Mas na verdade foi o que salvou a gente 6 meses depois. Você vê, pessoal? Então, assim, é o que a gente fala do tal do brainstorm. Às vezes, no momento, não é uma boa ideia, mas não elimina nenhuma ideia. Vai botando estacionamento de ideias ali para, de repente, fazer alguma coisa. Eu lembro de mais 2, no mínimo, Fê. Vou pedir para você comentar. O cálculo na unha do nosso CMV, custo de mercadoria vendida. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho sobre isso.
Então, na verdade, o CMV, a gente, cara, a gente não tinha controle nenhum sobre isso, né? Uma bagunça total. E aí, conforme o Barret chegou, a gente começou a organizar o financeiro e fazer o CMV. E a gente baixou, cara, muito. Baixou mesmo. Baixou de 85% para 68%, alguma coisa assim. É, então, assim, na verdade, foi uma economia, e aí não estou falando de aumento de receita, né? Estou falando de diminuição de despesa, de custo, que é o CMV, de R$ 102.000 por mês. Então, quando a gente passou a controlar isso, começou a ter metas, a gente reduziu isso em R$ 102.000 por mês, ou seja, por ano dá mais de R$ 1.200.000 que a gente reduziu de custo de mercadoria. Tá? E aí envolve uma série de coisas que foram feitas, mas basicamente, Rafael, isso aí também tem uma origem, que é o que é o financeiro, né, que a gente também não tinha, entendeu? E se a gente voltar para esse financeiro, a gente vai chegar a uma outra coisa, um outro momento chave, que é o momento talvez mais importante de todos, que é o momento que a gente viu que a nossa pastelaria era extremamente lucrativa. Só que assim, a gente vivia num bolo tão grande que a gente ganhava dinheiro num departamento, perdia no outro e você não sabe de nada. E você olha para o todo e você fala, tá tudo ruim, ou tá tudo bem mais ou menos, ou com tudo eu ganho um pouquinho. Mas com a consultoria e com a questão financeira, a gente conseguiu olhar os departamentos individualmente. E a gente passou a enxergar que, caramba, como a gente ganha dinheiro aqui e como a gente perde aqui e trabalhar esses departamentos separadamente, né? Tanto que hoje eu considero que embora o nosso começo e a gente esteja aqui no Hortifruti há 10 anos, eu considero hoje que o meu negócio é mais para comida fora do lar, o fast food, que seriam as pastelarias, do que o hortifruti. O hortifruti, para mim, hoje, financeiramente falando, ele é secundário com relação às pastelarias, que é infinitamente melhor. Mas graças ao controle financeiro, graças a esse conhecimento que a gente teve a partir da consultoria, né? E uma coisa muito interessante aí, pessoal, CMV, que é custo de mercadoria vendida, a gente conseguiu setorizar lá. A gente fez para açougue, para padaria, para mercearia, para pastelaria. E quem comprava na época não, até hoje, eram os líderes desses setores. E simplesmente eles olhavam a vitrine e, puta, tá precisando de mercadoria aqui, e compravam. Chegaram momentos de a gente bater um CMV de 85%. Pessoal, o que que é isso? A cada R$ 100 que vendia, R$ 85 eu comprava, só sobravam R$ 15. E é uma margem muito estreita para eu poder trabalhar. Vocês ouviram ele falando que de 85 caiu para cerca de 68, foi 17%. O CMV, dentro de comércio, indústria, é um problema muito real nas empresas. Então, se você conseguir reduzir o CMV, é sensacional. Fê, eu digo que esse foi. Bom, a gente teve vários pontos da virada, né? Você comentou do delivery. Um outro ponto da virada, a gente vai falar. Já vou trazer aqui, porque eu não quero entrar nesse assunto hoje, porque eu tenho outro mais interessante. Mas também é fazer o teu financeiro, o teu fechamento financeiro mensal. Pessoal, o Fernando chegou uma época de tanta conta vermelha cair de tão vermelho estava na conta dele, que emocionalmente falando, ele não queria mais abrir a conta do banco, galera. Ele olhava e falava, Barreto, não dá para fazer mais o financeiro. Por quê? Porque eu abro, vejo o quanto eu estou devendo, isso me dá uma gastura, isso mexe com a minha ansiedade, eu tenho que fechar. Então foi um trabalho emocional que o Fernando, na época, falou, Fernando, a gente tem que sair na mão com o monstro de frente, não adianta tentar fugir dele que ele vai te pegar. Então, o Fernando, ele emocionalmente teve que entrar, ele teve que olhar o financeiro dele, todo vermelho, e cair para dentro, então foi uma outra melhoria. E aí, quando vem o CMV, que a gente percebe que para sair na mão com esse monstrão, uma das formas é comprar menos, a coisa mudou de figura. A coisa mudou de figura e a gente começou a equiparar as contas. Mas é aquele negócio, a gente estava começando a empatar o jogo, a gente ainda não tinha ganho. E galera, foi uma maratona, hein? Foi uma maratona. Não foi o primeiro É, mês, um ano, foi uma maratona. é. Na Eu verdade, mesmo como consultor. Desculpa, Fê, manda aí. não, na verdade, assim, quanto mais velho a gente vai ficando, Rafael, a gente vai pegando um pouco mais de experiência e você realmente, depois de muito tempo, você se dá conta de uma coisa que todo mundo já sabe, é que, na verdade, não existe milagre, né?
Não existe, cara. A gente, todos nós estamos atrás do milagre. Todos nós queremos emagrecer em um mês, todos nós queremos ficar rico em um mês, todos nós queremos resolver o problema em um mês, 15 dias, né? Eu vi até um comediante falando uma vez que, quando começou a pandemia, ele falou que estava olhando na internet e apareceu lá, pô, malhe pouco e entre em forma. Ele falou, pô, legal. Aí falou, malhe menos ainda e entre em forma. Pô, gostei disso aí. Falou, agora não malhe e entre em forma. Eu falei, é isso que eu quero, né? Então, assim, eu quero... É isso, gente. Na verdade, assim, a gente não... Você não quer ter que mover mundos e fundos para alcançar o seu objetivo. Mas a verdade é que uma empresa, cara, que nem a minha, mas a minha é uma microempresa, tem empresa menor ainda, mas tem empresa muito maior. Mas você promover uma mudança na estrutura da empresa é que nem você for manobrar um Titanic, entendeu? É um negócio, cara, que não vai ser em um mês, não vai ser em dois, entendeu? Vai levar tempo, mas já que vai levar tempo, é melhor você começar logo, entendeu? Porque quanto antes você começar, porque não tem outra solução, cara. Não existe outra maneira, sabe, de você fazer, a não ser você ter todos os seus números, ter o seu financeiro organizado, e começar esse trabalho daí, cara. É isso, não tem jeito. O sucesso é uma construção, pessoal. O sucesso não é um lançamento, não é um foguete, é uma construção, tijolinho por tijolinho. Eu mesmo, algumas vezes, falei, cara, será que eu estou contribuindo com essa empresa? O Tony Robbins, no seu livro Desperte o Seu Gigante Interior, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala, cara, tem vezes que você está marretando uma pedra ali, marretando, e nem trisca a pedra. Mas o cara que está marretando a pedra, ele sabe que vai chegar um momento que ele vai dar uma marretada e a pedra vai se dissolver. Porque é tanta pancada que não aparece nada. Mas uma hora essa pedra se dissolve. É isso que acontece. É tanta tomadinha de decisão, tanta ajuda que uma hora resolve. A nossa virada de jogo foi no momento, eu acho, Fê, que a gente tinha uma pastelaria que, na minha opinião, é um produto maravilhoso. É o melhor pastel que eu já comi. Tá? O melhor pastel de longe que eu já comi. Eu sou o cara que sai de Santos para ir para Praia Grande para comer o pastel. E só que eu brinco que a gente tinha uma pastelaria chinesa da década de 80. Então você entrava na pastelaria, o produto era maravilhoso. Galera, teve um dia que eu cheguei lá, tinha um pombo dentro da pastelaria que era praticamente um funcionário. Ele era praticamente funcionário. Ele tirava pedido e... Eu entrei bravo pra cacete e falei, velho, ninguém vai comer um pastel de frango com pombo dentro. Tá? Não do pastel, mas da pastelaria. E aí o idiota que vos fala foi espantar o pombo. O que o pombo me faz? O pombo me começa a dar rasante dentro da pastelaria, na cabeça dos clientes. E eu não sabia se eu espantava o pombo, eu não sabia se eu saía correndo chorando. Foi uma desgraça. O cardápio desse cara era uma folha de sulfite cortada no meio com uma régua, lembra disso, Fê? Lembro. E aí, na pandemia, nós tomamos a decisão de fazer uma reforma. Já estávamos ali, né? Com a grana ali, e a gente tomou uma decisão de fazer uma reforma na pastelaria e entregar uma experiência. Não só ter um produto bom, mas entregar um ambiente bom, com atendimento bom e com produto bom. Que é a trilogia Disney, tá, pessoal? Porque eles tinham um produto bom numa pastelaria chinesa da década de 60. Então, aí não, a gente foi lá e, na pandemia, já que vai fechar, vamos reformar a pastelaria. Entregamos um produto bom, um ambiente bom e um atendimento bom. Fê, conta um pouquinho sobre isso, como é que foi e quais foram os resultados. Cara, então, você vê, por isso que eu acho que esse negócio da consultoria, cara, é muito louco, porque realmente esse que nem um momento chave que você passou a questão do delivery para mim e eu fui fazendo e tal. O delivery, ele proporcionou a possibilidade de a gente trabalhar, enquanto a pastelaria estava fechada, a gente aproveitar os funcionários, a gente vender mais do que a gente já vendia, e enquanto isso a gente teve a pastelaria ali parada, fechada. E aí foi um momento que a gente falou, cara, vamos aproveitar então para reformar agora, porque está fechado mesmo, vai ficar fechado um tempão, vamos aproveitar e fazer agora. Então, assim, foi um encaixe tão perfeito de peças, no sentido de que a gente aproveitou o pessoal no delivery, o delivery trouxe mais dinheiro para a gente usou esse dinheiro para reformar a pastelaria e aproveitando o fato que ela estaria fechada de qualquer maneira. E aí a gente pegou e fez a reforma lá, eu acredito que, se eu não me engano, foi
um prazo mais ou menos de 2 meses que a gente fez uma reforma. Contratamos, aliás, um arquiteto que foi indicação sua também, que já tinha feito um trabalho lá no Guarujá, com outro cliente seu, o Bruno, e foi muito legal. O cara veio, a gente falou com ele, cara, a gente está meio sem grana aí. E aí ele falou, não, pode deixar e tal. E a gente começou a mexer. Em 2 meses a gente reformou tudo, assim, do teto ao chão, tudo, absolutamente tudo. E realmente, cara, a pastelaria era uma pastelaria que na verdade, a gente não tinha dinheiro para fazer nada, a gente não tinha grana para fazer um negócio legal. Então a gente meio que foi deixando, parecia, na verdade, para quem está ouvindo aí, parecia um boteco. Sabe esses botecos velhos de pessoal bebendo cachaça? Assim, parecia isso, era uma coisa horrorosa. E a gente reformou, cara, e ficou muito bonito, cara, ficou muito bom. A gente conseguiu, assim, um valor muito acessível para nós na época. E aí, quando voltou, que foi mais ou menos, eu acho que julho do ano passado, foi? Junho, mais ou menos, que aí Sim. começou... Porque teve um período que a gente só podia fazer entrega na porta, né? Podia fazer só delivery, depois podia fazer delivery e entrega na porta, não podia ninguém sentar dentro. Depois virou um papo de 40%, 70%, uma coisa Mas assim. isso já foi em 2020. Ano passado teve algumas mudanças, mas em 2020 a gente já conseguiu resolver isso, né? Já conseguiu fazer isso. Cara, eu sei que assim, na verdade, eu vou te falar que a nossa venda no mesmo espaço, com o mesmo produto, aumentou de 300% a 400%. Na verdade, 400%. Não, 400%. A nossa venda no mesmo lugar, com o mesmo produto, aumentou 400% em um mês. Você vê que louco, pessoal. Às vezes a gente fica com medo do investimento para reduzir os custos, né? Vocês sabem que eu sou um cara que sou da redução dos custos. Mas tem momento que a gente tem que investir. É aquela pergunta que eu sempre faço para vocês. É custo ou investimento? Se for custo, vamos mitigar. Se for investimento, vamos fazer. Agora, você tem que ter certeza que é investimento. Qual a diferença de custo e investimento? Custo é só custo, como o próprio nome já disse, e investimento. Você coloca o dinheiro agora para receber muito mais lá na frente. E aí esses 400, mano, Então, esses e aí, 400% acima, com um CMV muito menor, o que ele fez, Fê? não, cara, a gente abriu outra unidade já, né? Que foi, cara, a gente abriu incrível, sinceramente, surreal. Como o negócio deu e está dando certo, desde o primeiro dia, lotado. Hoje é quarta-feira, né? Foi segunda-feira agora. A gente teve recorde total de venda na segunda unidade de todos os tempos. E venda na segunda unidade maior do que na primeira unidade, que já está aqui há tanto tempo, entendeu? Então, assim, na verdade, cara, foi surreal. E isso tudo é o que eu falo. Não tem um evento, não aparece, não é foguete, não é uma apresentação, não é uma coisa pirotécnica que chega com a solução. Tudo isso começou com o nosso financeiro. Porque foi no financeiro que a gente olhou aquela sementinha e falou, pô, esse pastel aqui é bom, né? A gente vende pouco, mas o pouco que a gente vende dá um resultado legal. E foi aí que a gente falou, pô, e se a gente conseguir expandir isso? Vamos tentar. A gente via aqui na nossa pastelaria 1, a gente via cliente que entrava, olhava, virava as costas e ia embora. O cara entrava e falava, pô, que lugarzinhos feios, zoados, sabe? Eu via famílias, geralmente família à noite, porque tem outros lugares aqui perto, né? Pizzaria, tem mexicano e tal. Então, tinha às vezes que o pessoal entrava assim, olhava e virava e ia na pizzaria do lado, entendeu? Então, assim, surgiu com essa sementinha de olhar, de entender o financeiro, de ver que, cara, esse pastel é bem legal, esse CMV, hein? E aí você percebeu que você poderia melhorar. A gente melhorou o ambiente, o produto era bom, o ambiente ficou bom, a gente deu uma força também na questão do atendimento, estamos sempre trabalhando com isso. Cara, deu muito certo, deu muito certo. Na primeira, a gente abriu a segunda, deu muito certo, e então é o caminho, né, cara? Quem sabe a gente não abre mais uma, e mais uma, e mais uma. Pessoal, vocês têm que montar um modelo de receita do seu negócio, né? Então, eu sempre trago isso, cara. Eu conheço pessoas como a Pastelaria Tupi, como brigaderias, como escolas que conseguem montar uma receita. A partir do momento que você tem uma receita, você consegue replicar. E aí que está a grande sacada. Ô, Fê, muito legal. Eu anotei algumas coisas aqui. Pessoal, quando a gente faz a metodologia de essencial de consultoria, de gestão, a gente trabalha uma coisa chamada savings. O que é o saving? O saving é
ou aumento das vendas, ou melhora na lucratividade, ou redução de custos. A gente transforma tudo isso em números, tá? Lembra do que a gente falou da aula sobre metas? A gente precisa tudo mensurar, tá? A gente precisa conseguir mensurar os resultados. Então, eu pego tudo. Puta, a gente conseguiu tirar um colaborador e não precisa mais dele. Quanto é que era o salário dele? Ah, R$ 2.000. Vezes 12 fica R$ 24.000. Então, é muito comum o empresário fazer melhorias e não mensurar. Ele faz várias melhorias, mas não para pensar nisso. Então, a metodologia, ela obriga você a fazer isso. Puxar um pouco nesse sentido. Galera, começou a obra aqui em casa. Os caras não vieram a semana toda. Hoje eles estão aqui na hora da live. Mas a gente já está finalizando, graças a Deus. Bom, e aí, galera, é muito comum você achar saving pra caramba. Várias melhorias que você, empresário, fez, vai dar muito resultado. Eu anotei algumas aqui, Fê. Upgrade da pastelaria, redução do CMV, melhorias do assado. O Kleber que se tornou um mestre churrasqueiro, cara. Ele se tornou um mestre churrasqueiro, aí, um dos melhores que tem na Baixada Santista. A criação do delivery e a implantação da pastelaria 2. Isso daí dá um save anual. Fernando, você sabe mais ou menos o quanto é que é o save anual por ano? O quanto você salva de dinheiro por ano numa brincadeira dessa? Rafael, eu vou te falar que é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro. Não? Porque se a gente considerar só a pastelaria 2, se a gente considerar só, por exemplo, a edição do CMV, o upgrade da pastelaria, só isso aí, cara, são alguns milhões aí. Pode ter certeza que é. Cara, vou passar para vocês aqui, exatamente não, mas eu vou passar mais ou menos o que aconteceu. Galera, esses saves todos, eles chegam a mais de 4 milhões de reais por ano. Por ano. Que, de repente, o Fernando, antes da consultoria, e não por causa da consultoria, mas a partir do momento que você começa a trabalhar uma consultoria, você já fica mais preocupado em organizar sua empresa. É que nem quando você entra numa academia e você fala, cara, eu já não vou comer mais aquele doce, porque, pô, estou pagando a academia, estou me matando, será que vale a pena? Então, quando você entra pensando em gestão, as coisas modificam um pouquinho nesse sentido. E foi mais de 4 milhões no ano que você salvou de dinheiro, Fernando. Tá? Sim. Eu não estou dizendo desde a consultoria, não estou dizendo em 4 anos que a gente trabalha junto, não. É 4 milhões ao ano. Vezes 4, tá? 16 milhões, é por aí. Puta, então eu posso pedir dinheiro emprestado ao Fernando. O Fernando agora tem 4 milhões por ano no bolso dele. Não é necessariamente assim. Eu quero dizer que todo mundo aqui está fazendo ações para melhorar sua empresa, parar de gastar dinheiro, etc. e tal. Só que você tem que pagar outras coisas. O SAVE é uma metodologia para você entender o quanto você gastaria se você estivesse fazendo alguma coisa errada. E é uma economia de quase 4 milhões ao ano. Pessoal, é muito dinheiro. Bom, hoje em dia a empresa está sadia, tanto o hortifruti, né? Porque você falou que os seus core business agora estão migrando para a pastelaria, mas tanto as pastelarias como o hortifruti é uma empresa sadia, ela dá dinheiro, ela é lucrativa, Fê? Sim, muito, cara, muito. Na verdade, assim, realmente, assim, a questão do hortifruti que são ramos completamente diferentes e eles vão ter margem diferente, né? Você sabe que, por exemplo, a margem de um supermercado é 2 a 5% de lucro líquido, né, sobre o faturamento. Quer dizer, que vamos falar a verdade, cara, 2 a 5% é o quê? Né? Se você tem uma loja que vende muitos milhões, aí ok, mas se você tem uma loja que vende 100, nem tem muita gente que vende 100, 200 mil, você ganha o quê? Você ganha 8 mil reais para ter um monte de funcionário, enfim, é uma situação complicada. Mas, assim, isso é o hortifruti, ele está compatível com a margem de lucro que é esperada dele. E da pastelaria, cara, sinceramente, eu tenho até medo de falar, porque eu não sei que margem de lucro é essa, não. Eu sei que é boa demais, cara. Eu não quero nem saber quanto que é por aí, porque se tá, para mim tá ótimo. De verdade, eu não tenho que reclamar, não, das pastelarias. O nosso controle financeiro aí está dando um resultado sensacional. Cara. Demais mesmo, assim, demais mesmo. Pessoal, então, falando de lucratividade, está aí o resultado, tá?
muito trabalho, muita metodologia, muitas horas de trabalho, mais um resultado. As empresas hoje são lucrativas, legal. A segunda coisa que a gente sempre promete aqui é melhorar a qualidade de vida do empresário e de seus colaboradores. A primeira a gente já entregou, então, que é maximizar a lucratividade. A segunda é melhorar a qualidade de vida dos empresários e quem está à sua volta. Fernandão, lembra do cara 4 anos atrás, o Fernando que não conseguia olhar as planilhas, o Fernando que não sabia exatamente como o Fernando, o Kleber e a Dona Hilda estão hoje? Aí fica à vontade aí para falar o que você achar legal. Cara, na verdade, eu acho que a consultoria ela veio junto para mim num momento da minha vida de maturidade mesmo, de começar a desenvolver essa coisa aí. Eu não sei dizer se um puxou o outro, qual puxou o qual aí, mas eu sei que foi tudo parte de um mesmo processo na minha vida que fez muita diferença, cara, muita diferença. E muitas vezes o Rafael chegou aqui para fazer consultoria, a gente ficava aqui uma hora conversando, sem fazer, vamos dizer assim, sem fazer nada. Na verdade, era só conversando mesmo. Era só batendo papo, falando, cara, e aí, como é que tá, como é que não tá? E, cara, muitas vezes falando de problema pessoal. E o Rafael acompanhou aí essa minha evolução também. Hoje, eu posso falar para você que eu me sinto muito bem, cara. Muito bem mesmo, como pessoa. A gente não deixou de ter problemas, os problemas eles continuam acontecendo, né? Inclusive, eu estou com um problemaço agora para resolver, mas o que mudou foi eu, entendeu? Eu que realmente, vamos dizer assim, eu me tornei um cara mais forte, um cara mais resiliente. Resultado também de a gente conseguir resolver essa questão financeira, de a gente deixar de viver nessa ansiedade eterna de grana, sabe? Do tipo, caramba, tem que pagar e não tem dinheiro, tal. Quando você não tem mais isso, e não é que a gente não tenha uns perrenguezinhos aqui e ali, mas quando você não tem mais isso, cara, fica muito mais fácil para você parar e administrar. E, por exemplo, agora mesmo, eu estou aqui na minha sala, 1 hora, e ninguém vem bater na minha porta. E antigamente, isso era impossível. Você lembra? Quando você chegou aqui, a gente falava que era a Praça Nossa, você lembra disso? Porque saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, chegava, não sabe o que tem isso. Quebrou não sei o que, tem que arrumar não sei o que, tivemos um problema ali. Então, assim, a minha qualidade de vida nos últimos 4 anos, em decorrência também da consultoria, assim, foi transformada realmente, também juntando um processo de maturidade da minha parte, algumas coisas que eu particularmente comecei a fazer também. Então, assim, para mim, cara, de verdade, eu sinto hoje que é o melhor momento da minha vida nos meus últimos 10 anos, que são os 10 anos que eu comecei a empreender, sem dúvida nenhuma. Sensacional, Fernando. E, pessoal, isso daí não é incomum acontecer, mas hoje, inclusive, o Fernando faz consultoria em algumas empresas que eu atendo. Por quê? Porque eu precisei de braço. Peguei um cara que ficou 4 anos sendo abandonado por mim, aprendendo, e hoje o Fernando faz consultorias. Então ele tem um novo negócio aí também, né? Que o Fernando mesmo fala que é mais um hobby, ele vai lá, porque é um dia que além de dar um troquinho para ele, ainda é muito prazeroso, né, Fê? Pô, demais, cara, demais. Na verdade, particularmente, eu gosto muito dessa ideia de poder ajudar também, porque existem muitas pessoas que... Eu já tive nessa situação que, cara, deprimido, triste, ansioso, mal, e pensando que, cara, só estou esperando o pior, só estou esperando um míssil da Rússia chegar e acabar com tudo, sabe? É assim, você passar muito tempo acordando, abrindo e falar, cara, eu queria, na verdade, adiantar o meu relógio aqui, que dia acabasse, eu voltasse para dormir, e você vive assim. Então, assim, tem muita gente assim que precisa de ajuda, precisa de entender que, cara, isso acontece e as coisas vão mudar. É só a gente começar a fazer a nossa parte pouco a pouco, fazer o que você pode fazer, ter uma orientação, entendeu? Ter um guia, alguém, um mentor mesmo, para te falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos olhar, vamos pensar. Tem saída, cara. Não é para sempre, tem saída. Sensacional, pessoal. Então aí a gente mostra, aí a gente finaliza como uma frase mais uma frase de OJ, né, que é matando a cobra e mostrando a cobra morta, mostrando que a metodologia de gestão essencial, ela traz lucratividade para as empresas, sim, e qualidade de vida dos empresários. Fernando, foi um prazer falar contigo, cara. Você sabe que você e seu irmão Kleber são irmãos para mim, eu até brinco que a dona Hilda também é minha mãe.
Porque, galera, na maioria das vezes, na hora que você está no meio da metodologia, muita coisa se aproxima. E eu hoje gosto de falar que eu não faço clientes, eu faço amigos. É muito legal isso. Meu amigo, finalizando aqui, Gestão Pragmática Podcast, finalizando essa live, eu queria te deixar aí um último minuto de fala para você falar o que você quiser. Muito obrigado pela sua participação, Fernando. Manda aí. Prazer todo meu, cara. Deixa eu falar. Eu tenho duas coisas para falar para os empreendedores aí, e uma delas é o seguinte, o que eu já tinha falado, não existe milagre, pessoal. A questão da consultoria, sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito antes, vale muito a pena, é muito bom, realmente, e, assim, é um trabalho que tem que começar a ser feito, os dados têm que começar a entrar, o financeiro tem que se organizar, e você começa organizando passo a passo. É como uma escada, você vai degrau por degrau, e você vai conseguir chegar no seu objetivo se você continuar. Isso é uma coisa. E uma outra coisa é que eu tenho a fórmula para você empreendedor, para você ter sucesso. Eu vou falar para você aqui agora. Grava aí, ó. Escrevi aqui na minha parede. Faça o simples com excelência e consistência. É isso. Essa frase eu peguei do Flávio Augusto e é isso. Ele falou: se você quer ser milionário, você faça o simples com excelência e consistência. Então, é isso que eu tenho visto aqui no meu negócio, que funciona muito. O meu pastel, ele não é a roda, é pastel. Todo mundo já comeu 1 milhão de pastel em 1 milhão de lugares e não tem nada de novo nisso. Só que o meu pastel, ele é excelente, ele é diferente, ele é os melhores ingredientes, ele é feito da melhor maneira, ele é feito no melhor tacho, com o melhor tipo de gordura. E assim, consistentemente, todos os dias, ele tem o mesmo peso, ele tem o mesmo preço, ele tem o mesmo tamanho de manhã, de tarde, de noite, qualquer dia da semana, no final de semana. E tem dado muito certo para mim. Então é isso. Faço simples com excelência e consistência. Sensacional. Fernando, muito obrigado. Pessoal, um grande abraço. Semana que vem tem mais. Sexta-feira agora a gente vai fazer uma aula sobre gestão pragmática. E semana que vem tem mais entrevista aí com algum outro colega meu que teve bastante sucesso com o nosso trabalho. Fernandão, uma ótima quarta-feira para você, meu amigo. Pessoal, um grande Bom, abraço para todos vocês. muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu, irmão.